aqui com o nosso digníssimo Mário Cortez. Então, vamos falar muito sobre ética e sobre moral. Diga para nós, Mário, o que é ética? Boa noite. Ética é o conjunto de valores e princípios que eu e você usamos para decidir as três grandes questões da vida que são: quero, devo e posso. Você para decidir as três grandes questões da vida que são: quero, devo e posso. E quais são os princípios que usamos em nossas vidas? Existem coisas que eu quero, mas não quero. Então, Mário, e quais são esses princípios que usamos em nossas vidas? Você é homem, para de rir. Esses princípios Bem, eu sou bem esses princípios são: existem coisas que eu quero, mas não devo; existem coisas que eu devo, mas não posso; e existem coisas que eu posso, mas eu não quero. Muito engraçado Quando é que você tem paz de espírito? Você tem paz de espírito quando aquilo que você quer é o que você pode e é o que você deve. E como você, Mário, define a ética? Bom, a definição de ética se dá... terminei a pergunta. Só tem que parar. Nossa, não sabe qual é o posto de recomendação, não. Ela quer a resposta de A pergunta tá inteira, ué. não foi uma pergunta, ela só não vai ler a resposta de Pois é. Pergunta de novo. E como você, Mário, define a ética? Bom, a ética é definida através dos modos, através do exemplo, através dos princípios da sociedade, religiosos ou não, e através de normatizações. Bravo! Há 20 anos, no auditório, algumas pessoas fumariam e outras não. Há 10 anos haveria uma placa: é proibido fumar, mas hoje não é mais preciso nenhuma posição, porque ninguém fuma por senso comum. Às vezes isso surge como norma. Quando o cinto de segurança passou a ser obrigatório no Brasil, tinha gente que até vestia a camisa do time de futebol Vasco da Gama. Engraçado também! Só pra enganar a gente. a camisa do Márcio vestido por baixo para poder tirar assim. Aí Você tem uma camisa e na hora que você abaixa assim. Só pra enganar a gente da lei. Dá uma má vontade de obedecer a essa normatização. Hoje todo mundo entra no carro e automaticamente já coloca a faixa sem nem lembrar da multa. E isso significa que a ética vai se construindo com o passar do tempo. É verdade, esse cara é inteligente. Aí ele vai falar uma pergunta lá, ele vai perguntando assim: um homem de 30 anos que pensa, quando explica, tá aqui, ó. Aí! Não, tá, de continuação, perdeu o foco. Não existe ninguém sem ética. O deputado que frauda e rouba, o falso amigo que mente e engana, e o patrão que explora. Não, essa aqui você se pergunta. Eu falo isso aqui e você pergunta essa daqui, aqui. Não existe ninguém sem ética. E o deputado que frauda e rouba o falso amigo, e que mente e engana o patrão, e o patrão que explora seus empregados. Esses, eles não é que eles sejam sem ética. Esses têm uma ética contrária à ética da maioria. Eles são antiéticos, mas isso ainda é um tipo deturbado de ética. Eles possuem uma ética que é contrária que a maioria usa, que a maioria tem um conceito. Agora você fala, agora o que você tem para me dizer de moral e moral e amoral? O que é uma pessoa amoral? Você vai tentar isso. Então, agora, Mário, o que você tem a me dizer sobre moral? O que é
uma pessoa amoral? Nós falamos desde depois sobre a moral. Moral, imoral e amoral. Ui. Perfeito. Tô perfeito. Agora a pergunta. Faz. Moral, imoral e amoral. O que você, Mário, tem a me dizer sobre esses três conceitos? O que você tem a me dizer sobre uma pessoa amoral? Que seria uma pessoa? O que seria uma pessoa amoral, Mário? Bom, a moral é alguém capaz de decidir, escolher e julgar. Incapaz de decidir, eu falei incapaz. Não pode ser restador, por favor, plateia. A moral é alguém capaz de decidir, escolher e julgar. Uma criança até determinada idade, um idoso com síndrome de Alzheimer, o Tassiane, um demente social, esses são pessoas amorais. Uma pessoa de 30 anos, saudável e consciente, a moral não existe. Moral é a prática de uma ética. Ética é a concepção dos princípios que eu escolho e moral é a sua prática. Ou seja, eu tenho uma concepção ética eu tenho um princípio ético de não me apoderar do que não me pertence. Nossa, cara, muito inteligente. Mas o meu comportamento moral é se eu roubo ou não. O princípio se traduz numa moral. E uma pessoa amoral é alguém capaz de decidir julgar e avaliar, como eu havia dito. E é o que a lei chama de incapaz. E quem é imoral? Existem pessoas que consideram, por exemplo, o beijo entre Miqueias. Deus me livre, rapaz. Deus me livre. Eu vou dar um exemplo. Existem pessoas que consideram, por exemplo, o beijo, eu vou citar um exemplo, entre o Diego e o... Ai, meu Deus. Um ato imoral, uma coisa imoral. Deus Isso me depende livre. da referência da moral da sociedade da época relacionada. Pega tudo bem, Se eu fosse um grego clássico, vou citar um exemplo de Sócrates, bem avançado, né? O principal pensador desse período era casado com Xantipa e tinha um amado, Alcebiades, um jovem general de 27 anos. Aliás, quando Sócrates morre, ele está nos braços de Alcebiades. E Xantipa entende isso lá no século 4 a.C. como uma coisa normal, uma coisa que era da cultura, que era daquela cultura naquela época. Hoje talvez isso não fosse entendido como uma coisa tão perturbadora, porque a sociedade já se acostumou a ver isso. Só que mais ou menos há 30 anos atrás isso seria inadmissível, ou seja, a sociedade não aceitaria isso. E isso não quer dizer que a ética é relativa, quer dizer que a moral que é relativa. A ética ela pertence a uma época e a um grupo, mas ela traz sempre a tentativa de se tornar, de ser universal. Aí pronto. Parabéns, Mário, eu te amo. Mário! Sai do armário! Fala uma última aí. Como se traduz? Da prática? Isso, E como isso se traduz na prática? Como isso tudo se traduz na prática? Bom, meu caro Júlio, essa é outra percepção. Tá bom. Assim, colocar assim como se fosse abertura, programa do jogo. Aqui, gente, Não tem aquele cara doidão e coloca o vou escrever show. vou trazer. Não é melhor fazer programa da G, não? Tá cheio. E a Mária? Tá, mas Isso não vai ficar técnico. Só não precisa passar por um, não. Eu trouxe. Brilhante ideia do Diego. Né? Fazer de novo? É só a gente gravar o Tá legal? Beleza, então. Aí a gente vai sair. Só você saber. Divide aí pra ela o que você vai falar e o que ela vai falar. Eu vou tirar xerox. Eu vou... E coloca onde é pra gente rir, porque tá osso. Tem que falar a hora certa pra rir.